Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus. Introdução. Existe um tipo de cegueira que é muito mais perigosa do que não enxergar com os olhos. É a cegueira do coração. No evangelho de hoje, Jesus encontra um homem que nasceu cego. Um homem que nunca tinha visto o sol, nunca tinha visto o rosto de ninguém, nunca tinha visto o mundo ao seu redor. Então, acontece um milagre extraordinário. Jesus devolve a visão daquele homem. Mas o mais impressionante dessa história não é apenas o milagre. O que realmente surpreende é o que acontece depois. Porque enquanto aquele homem começa a enxergar, outras pessoas, que acreditavam enxergar perfeitamente, revelam uma cegueira espiritual profunda. Uma cegueira feita de orgulho, preconceito e dureza de coração. No final desse evangelho, Jesus diz algo que pode nos fazer refletir profundamente. Eu vim a este mundo para um julgamento, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Essa frase pode parecer estranha à primeira vista, mas ela revela uma verdade espiritual muito profunda. Hoje vamos descobrir duas lições poderosas escondidas nesse evangelho. A primeira pode revelar por que muitas pessoas deixam de perceber os sinais de Deus na própria vida. E a segunda pode mostrar como uma pessoa simples pode enxergar Deus com mais clareza do que pessoas consideradas muito religiosas. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque essa mensagem pode abrir os olhos do seu coração de uma forma que você talvez nunca tenha imaginado. Tópico 1. O milagre que mudou a vida de um homem. O evangelho começa com Jesus passando por um caminho e encontrando um homem que era cego desde o nascimento. Os discípulos fazem uma pergunta que era muito comum naquele tempo. Eles perguntam: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Na mentalidade daquela época, muitas pessoas acreditavam que doenças ou sofrimentos sempre eram consequência direta de algum pecado. Mas Jesus responde algo que muda completamente essa visão. Ele diz: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Ou seja, Jesus não vê aquele homem apenas como alguém marcado por uma tragédia. Ele vê uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus faz algo surpreendente. Ele cospe no chão, faz lama com a saliva, coloca sobre os olhos do cego e diz: vai lavar-te na piscina de Siloé. O homem poderia ter duvidado, poderia ter questionado, poderia ter desistido. Mas ele faz algo fundamental. Ele confia. Ele vai até a piscina, lava os olhos e algo extraordinário acontece. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele começa a enxergar. Imagine aquele momento. A luz entrando nos seus olhos pela primeira vez. As cores, os rostos, o mundo. Tudo era novo. Tudo era um milagre. Mas, curiosamente, esse milagre não foi recebido com alegria por todos. Na verdade, o que acontece depois revela algo muito surpreendente. As pessoas começam a discutir se aquele homem era realmente o mesmo que antes era cego. Alguns dizem: é ele mesmo. Outros dizem: não, apenas parece com ele. E o próprio homem insiste: sou eu mesmo. Mas a história começa a ficar ainda mais intensa quando os fariseus entram em cena. Eles começam a investigar o milagre. Perguntam repetidamente o que aconteceu. E quando descobrem que Jesus realizou o milagre em um sábado, começam a duvidar. Alguns dizem: esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros dizem: mas como um pecador poderia fazer tais sinais? E nesse momento, algo interessante acontece. Enquanto os líderes religiosos discutem, o homem que era cego começa a enxergar cada vez mais, não apenas com os olhos, mas com o coração. E é exatamente aqui que aparece a segunda grande lição desse evangelho. Tópico 2. A cegueira espiritual que impede muitas pessoas de ver Deus. Os fariseus continuam interrogando aquele homem. Eles perguntam novamente como o milagre aconteceu. E o homem responde com simplicidade. Ele diz: eu era cego e agora vejo.
Essa frase é extremamente poderosa. Ele não tenta explicar tudo. Ele apenas testemunha aquilo que viveu. Mas quanto mais ele fala, mais os fariseus ficam incomodados, porque aquele milagre confronta as certezas deles. Eles acreditavam saber tudo sobre Deus. Acreditavam dominar a lei. Acreditavam ter autoridade religiosa. Mas naquele momento, um homem simples estava enxergando algo que eles não conseguiam ver. E então, o antigo cego diz algo que surpreende todos. Ele declara: se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Essa frase provoca a reação final dos fariseus. Eles se sentem desafiados e acabam expulsando aquele homem. Perceba a ironia dessa história. O homem que era cego agora consegue enxergar, mas aqueles que diziam ver continuam espiritualmente cegos. Depois disso, Jesus encontra novamente aquele homem e faz uma pergunta importante. Ele pergunta: tu crês no Filho do Homem? O homem responde: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Então Jesus diz: tu o estás vendo, é aquele que fala contigo. E naquele momento o homem responde: eu creio, Senhor, e se prostra diante de Jesus. Aqui acontece o verdadeiro milagre da história. Não foi apenas a cura dos olhos, foi o nascimento da fé. A visão física abriu caminho para uma visão espiritual muito maior. E então Jesus diz algo que encerra o Evangelho com uma reflexão profunda. Ele declara: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Ou seja, o maior perigo espiritual não é não conhecer tudo. O maior perigo é acreditar que já sabemos tudo, e por isso fechar o coração para Deus. A verdadeira fé começa quando reconhecemos nossa necessidade de Deus, quando deixamos Ele abrir os nossos olhos, quando permitimos que Ele transforme nosso coração. Encerramento. Conexão emocional, engajamento. Talvez hoje Deus esteja querendo abrir os olhos do seu coração para algo novo. Talvez exista algo na sua vida que você ainda não conseguiu enxergar. Uma direção, um chamado, uma transformação. Por isso, eu quero te fazer um convite simples agora. Feche seus olhos por um momento e diga: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a Tua vontade. Essa simples oração pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. E se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ler seu comentário e rezar por você. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Porque às vezes, uma única mensagem pode abrir os olhos de alguém e transformar completamente o caminho da sua vida. Que Deus abençoe você e que a luz de Cristo ilumine sempre o seu coração. Nos vemos no próximo vídeo do Conexão Divina. Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus.